O que acontece quando Deus escolhe não um rei, nem um príncipe, nem um guerreiro renomado, mas um homem comum, escondido em um lagar, batendo trigo às pressas, com o medo nos olhos e o coração apertado? Gideão era o último homem que Israel esperava. 7 anos de opressão, um povo aterrorizado, inimigos que devastavam a terra como enxames de gafanhotos. E ainda assim, naquele homem simples, Deus preparava o impossível. Ele estava prestes a mostrar que a maior força não está no número, mas na fé. Esta é a história de como 300 homens, armados apenas com tochas e cântaros, derrotaram um exército de 120.000. Fique até o fim e descubra a lição mais profunda e dolorosa que Israel aprendeu após a vitória. O vento frio do deserto carregava a poeira dos campos, enquanto tendas espalhadas tremiam sob a sombra silenciosa das dunas. Israel, outrora vitoriosa, agora se curvava sob o peso da opressão midianita. Cada amanhecer trazia consigo o medo. Os rebanhos eram saqueados, as colheitas destruídas, e o povo se escondia em cavernas e vales. Quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Juízes 1:28. A voz de Deus, outrora clara e firme em Sinai, parecia distante, como se ecoasse por entre as rochas áridas. A desobediência de Israel os tornara vulneráveis. Em uma noite silenciosa, um homem solitário se ajoelhou entre as pedras, suas mãos calejadas segurando o frio da terra. Era Gideão, chamado por Deus ainda sem saber de sua missão. Um anjo surgiu diante dele, luz suave iluminando seu rosto surpreso, e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Juízes 6:12. Gideão, desconfiado e temeroso, sentiu o peso da promessa. Deus não apenas observava, mas se preparava para agir através dele. O medo de falhar e a vergonha de sua própria fraqueza eram sombras que competiam com a luz que agora o cercava. Enquanto as palavras do anjo ecoavam na mente de Gideão, imagens da devastação surgiam ao seu redor. Tendas queimadas, campos saqueados, crianças chorando. Mas junto com a dor, uma chama de esperança começou a brilhar. O Senhor, fiel às suas promessas, lembrava a Israel de que ele subjugaria seus inimigos diante deles. "Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas." Êxodo 23:27. Cada frase carregava peso, não apenas de promessa, mas de convocação à coragem e à fé. Gideão respirou fundo, sentindo o vento do deserto misturar-se ao seu coração. Ele sabia que nada do que estava por vir seria fácil. O Senhor chamava-o a erguer-se como libertador, a desafiar a força dos midianitas, não com poder humano, mas com fé inabalável. As imagens da vida do povo, sofrendo, escondido, desanimado, formavam um quadro que só poderia ser transformado pelo toque divino. A cena parecia congelar no tempo, enquanto a luz do anjo iluminava o caminho, uma promessa de vitória se ele confiasse, se aceitasse ser instrumento da mão de Deus. O céu da planície se tingia de tons de fogo e púrpura, refletindo o terror silencioso que se espalhava entre as tendas de Israel. O povo, que outrora caminhara sob a proteção firme de Deus, agora se encolhia em temor, marcado pelas correntes invisíveis da idolatria que seus antepassados haviam permitido florescer. Mas sem consideração para com seu alto destino, preferiram o caminho da comodidade e da condescendência própria. Deixaram escapar sua oportunidade para completarem a conquista da terra. E por muitas gerações foram afligidos pelos remanescentes desses povos idólatras que, conforme predissera o profeta, eram como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Números 33:55. Cada aldeia parecia carregar o peso de décadas de negligência espiritual, como se o próprio chão chorasse sangue pelas gerações que se perderam. Entre sombras de oliveiras e penhascos, Gideão se lembrava das histórias que sua mãe contara. Dos homens valentes levantados por Deus, Otiniel, Sangar, Eude, Débora e Baraque. Seus nomes ecoavam como coros de esperança, lembrando que a misericórdia do Senhor sempre deixava uma porta aberta. Mas a realidade diante dele era brutal. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Juízes 6:1. Gideão via nos olhos de seu povo o desânimo acumulado,
O medo que se enraizara tão profundamente que até as crianças sentiam o peso da opressão. Enquanto caminhava entre as tendas, cada gesto carregava a lembrança da fidelidade quebrada. Os israelitas se misturaram, aprenderam as obras dos gentios, e a idolatria cresceu como erva daninha. Serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E a terra foi manchada com sangue, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança. Salmos 106, 34, 38, 40. A cena era silenciosa e mortal, mas na quietude das montanhas, a presença de Deus ainda sussurrava a esperança. Ele não abandonara totalmente seu povo. Gideão sentiu o frio da noite envolvendo-o como um manto pesado, mas em seu coração algo se acendeu, um chamado silencioso e inegável. Apesar da longa história de apostasias e castigos, Deus levantava sempre aqueles fiéis, capazes de erguer Israel. O vento trazia a lembrança de Siló, do tabernáculo desamparado e das glórias perdidas, mas também lembrava: o Senhor sempre reserva remanescentes fiéis, e através deles, suas mãos libertadoras se estendem. Cada respiração de Gideão era um pacto não declarado. Se Deus o chamasse, ele seria a espada e a força que devolveria liberdade a seu povo. O vento do deserto sussurrava entre os trigais escondidos, carregando o aroma seco da terra e o eco distante do rebanho dos invasores. Gideão, curvado sobre a pequena pilha de trigo, sentia a pressão de cada grão sob suas mãos, como se o peso de toda a opressão de Israel repousasse naquele momento silencioso. O sol batia sobre os montes, pintando sombras longas e severas, refletindo a dor e o medo que haviam dominado seu povo por 7 anos. O murmúrio das histórias antigas, das maravilhas de Deus desde o Egito, ainda ecoava em sua memória, mas parecia quase sufocado pelo terror dos midianitas. Então, a luz mudou. Uma presença que não pertencia à terra se fez sentir. O anjo do Senhor surgiu diante dele, radiante mas firme, como se cada raio de luz carregasse uma promessa e uma convocação. O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes 6:12. As palavras caíram sobre Gideão como trovões silenciosos, misturando-se ao medo e à incredulidade. Ele recuou, o coração disparado, e respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Juízes 6:13. O anjo do Senhor olhou profundamente nos olhos de Gideão, como se visse não apenas o homem, mas o futuro que poderia emergir através dele. Vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6:14. Cada palavra ressoava no ar quente, carregando o peso de uma missão impossível para qualquer força humana, mas plena de fé divina. Gideão sentiu o medo mesclar-se com uma chama nova de coragem. As ervas secas sob seus pés pareciam vibrar com a promessa de libertação, e o som distante de rebanhos saqueados transformou-se em um chamado interior. Ele não era mais apenas um homem trabalhando em segredo, mas um instrumento da justiça de Deus. Enquanto o céu se tingia de laranja e púrpura, Gideão olhou para os horizontes dos campos devastados. Ele viu o sofrimento de seu povo, o jugo dos midianitas, e sentiu uma responsabilidade esmagadora. Mas em seu coração, a certeza de que não lutaria sozinho começou a nascer. Cada sombra do medo parecia recuar diante da presença divina. E Gideão compreendeu que a vitória de Israel não dependeria da espada de homens, mas da força que Deus lhe concederia. Aquele instante marcava o início de uma jornada que mudaria a história. Uma narrativa de fé, coragem e redenção, em meio à escuridão que cercava Israel. A noite em Ofra estava silenciosa, interrompida apenas pelo sussurro do vento que passava entre as oliveiras e os montes sombrios. Gideão, ainda absorvendo a magnitude do chamado divino, sentiu a necessidade de um sinal que confirmasse que aquele que o visitara era o anjo do concerto, o mensageiro que agira em favor de Israel desde os tempos antigos. Com passos rápidos, ele correu à sua tenda, selecionando do escasso suprimento um cabrito e alguns bolos asmos. Cada gesto carregava reverência e ansiedade.
enquanto o pensamento de servir a Deus diante de tamanha responsabilidade pressionava seu coração. Ao colocar o alimento diante do anjo, o ar parecia vibrar de expectativa. Toma a carne e os bolos asmos, e põe-o sobre esta penha e verte o caldo, ordenou a presença celestial. Gideão obedeceu, a respiração presa, os dedos trêmulos. Então, com o toque do cajado do anjo sobre a oferta, uma chama irrompeu da pedra, consumindo totalmente o sacrifício. A visão deixou Gideão pasmo, e o anjo desapareceu, deixando apenas a certeza palpável da presença divina e o silêncio pesado da noite, que agora parecia pleno de significado. Ao amanhecer, a cidade de Ofra despertava para a ira contida. O altar a Baal erguido pelo pai de Gideão, Joás, estava destruído, substituído por um altar a Jeová. Gideão havia realizado a ordem divina sob o manto da escuridão, evitando o confronto direto. O povo, ao perceber a profanação do altar, sentiu uma cólera que poderia ter ceifado a vida do jovem libertador. Mas Joás, firme em sua convicção e conhecedor da visita celestial, interveio. Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. A lógica divina ecoou na mente da multidão. Um falso Deus não podia proteger nem a si mesmo. Os corações antes endurecidos começaram a se abrir. A trombeta de guerra soou, e aqueles que antes haviam pensado em punir Gideão, agora se reuniam sob sua bandeira. Arautos percorreram as tribos vizinhas, Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, e a resposta foi imediata. Todos atenderam ao chamado divino. Ainda assim, Gideão não ousava liderar o exército sem provas adicionais de que Deus realmente o acompanharia. Com devoção profunda, colocou um velo de lã na eira e orou. Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Pela manhã, o velo estava encharcado, enquanto a terra permanecia seca, confirmando a presença e o poder do Senhor. Mas a dúvida humana persistia. A lã naturalmente absorvia a umidade, e Gideão ousou pedir a inversão do sinal. Novamente Deus confirmou sua chamada, fortalecendo a fé do homem que seria instrumento de libertação. O vale de Jezreel estava imerso na escuridão da noite, apenas pontilhado pelo brilho fraco das estrelas. Gideão, no cume da colina, sentiu o frio percorrer sua espinha enquanto contemplava o vasto exército inimigo. Milhares de midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, espalhados como gafanhotos pelo vale, pareciam uma força inabalável, e os camelos somavam-se em multidão, quase incontáveis. Todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram, e puseram o seu campo no vale de Jezreel, Juízes 7 e 11. O coração de Gideão tremeu, mas a voz do Senhor lhe trouxe coragem. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim. Juízes 7, 2. Em silêncio e reverência, Gideão observou os homens selecionados pela água, os 300 que beberam com discernimento, e soube que Deus escolhera aqueles cujo caráter e fé permitiriam que a vitória refletisse seu poder, e não o orgulho humano. O Senhor confirmou seu propósito novamente, guiando Gideão com uma visão e um plano que só poderiam vir da sabedoria divina. Na calada da noite, ele e Pura desceram ao acampamento inimigo, escondidos entre as sombras. Ali, um sonho de um soldado midianita se revelou como mensagem celestial. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo. Juízes 7:13. A certeza da providência divina inflamou o coração de Gideão. O momento do ataque foi meticulosamente planejado. Os 300 homens foram divididos em 3 companhias, cada uma equipada com uma trombeta e um archote escondido em um cântaro de barro. O silêncio da noite era pesado, quase sufocante, até que, no instante combinado, Gideão levantou a corneta. Um grito uníssono rompeu a escuridão. Espada do Senhor e de Gideão. As trombetas soaram, os cântaros se quebraram, e os fachos de fogo iluminaram o vale,
espalhando pavor entre os inimigos. Milhares de guerreiros inimigos caíram em caos confusos, acreditando que forças imensas os atacavam de todos os lados. Enquanto a luz flamejante dançava sobre os rostos aterrorizados dos midianitas, Gideão sentiu o toque de Deus sobre seu espírito. Não era a força do braço humano que triunfava, mas a mão do Senhor agindo por meio de homens fiéis, obedientes e corajosos. O grito da vitória se misturava ao terror no vale, transformando o medo dos inimigos em uma derrota inevitável. Cada trombeta, cada chama, cada passo de Gideão era a prova viva de que, mesmo com poucos, Deus poderia operar libertação e justiça, e que sua glória seria manifesta diante de todos. O vale de Jezreel ressoava ainda com os ecos do caos e da destruição. O inimigo, que outrora parecia invencível, havia sido derrotado por uma pequena força guiada pela mão de Deus. Gideão, exausto, mas com o coração inflamado de fé, observava os sobreviventes inimigos fugindo em desordem. Cada passo dado pelos midianitas refletia o peso do terror e da confusão que os tomara. As trombetas e os fachos de fogo haviam cumprido sua função divina: espalhar medo e quebrar a coesão do exército opressor, tornando a vitória um feito do Senhor, e não da força humana. Enquanto Gideão e os 300 homens fiéis perseguiam os fugitivos pelo Jordão, os chefes inimigos Zeba e Salmuna foram capturados. A vitória completa sobre 15.000 inimigos restantes consolidou o livramento de Israel. 120.000 guerreiros caíram naquela noite, e o poder dos midianitas, outrora ameaçador, foi quebrado para sempre. A notícia da vitória espalhou-se rapidamente, e as nações vizinhas, ao saberem como um exército tão pequeno podia derrotar um inimigo tão numeroso, sentiram medo e reverência pelo Deus de Israel. O milagre era evidente. A glória não estava no número ou na força, mas na obediência e na fé dos escolhidos de Deus. Mesmo após o triunfo, Gideão enfrentou oposição. Os efraimitas, ressentidos por não terem sido chamados de modo especial para a batalha, tentaram desmerecer o êxito. Mas a narrativa da vitória evidenciava algo maior. Deus escolhera aquele que, em humildade, confiava plenamente nele. Gideão não buscara honra ou glória. Sua força residia na consciência de sua própria insuficiência e na dependência total do Senhor. Provérbios 15:33 ecoava como uma verdade viva. Diante da honra vai a humildade. Deus frequentemente escolhe os humildes e fracos para realizar grandes obras, assegurando que a glória seja sempre dele e não dos homens. O exemplo de Gideão revela uma verdade espiritual perene. A fé e a obediência superam o talento e o poder humanos. A trombeta de Jericó, a pequena companhia de Gideão, a estratégia aparentemente simples, todas manifestaram a supremacia do poder de Deus sobre o orgulho e a autossuficiência humana. Assim como Gideão liderou Israel com humildade, fé e coragem, cada cristão é chamado a depender da força divina, mesmo quando enfrenta desafios que parecem impossíveis. Efésios 3:20 ressoa como promessa viva. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto o sol nascia sobre o vale, iluminando as tendas vazias e os corpos dispersos do inimigo, Gideão retornava à sua terra. A batalha havia terminado, mas o desafio espiritual persistia. Mesmo na vitória, Israel precisava aprender a reconhecer a mão de Deus, a não confiar em si mesmo e a manter humildade e fé constantes. O Senhor havia libertado seu povo, não por méritos humanos, mas pelo caráter dos escolhidos, pela obediência fiel e pela confiança na providência divina. E assim, mais uma vez, a história de Israel se tornava testemunho vivo do poder e da misericórdia do Senhor. A vitória de Gideão, que deveria ter sido lembrada como prova viva do poder de Deus, transformou-se em alerta silencioso sobre os perigos da ingratidão e da autoexaltação. O povo de Israel, que experimentara a mão libertadora do Senhor, mostrou-se incapaz de sustentar a fidelidade conquistada com esforço e sacrifício. Em vez de reconhecer a fonte divina de suas vitórias, deixaram-se levar pela vaidade, pela inveja e pelo desejo de poder humano. O filho de Gideão, Abimeleque, emergiu da sombra do passado com ambições sangrentas. Seu reinado não se baseava na justiça
ou na obediência a Deus, mas no medo e na violência. Para garantir seu poder, assassinou todos os irmãos legítimos, os filhos de Gideão, deixando apenas um sobrevivente. A própria casa de um homem usado poderosamente por Deus foi transformada em instrumento de tragédia, revelando o alcance devastador do orgulho e da ambição humana quando separados da orientação divina. A apostasia do povo trouxe consequências imediatas. Ao se afastarem de Deus, abriram espaço para os inimigos se levantarem novamente contra eles. Os amonitas avançaram pelo leste, subjugando as tribos orientais e invadindo o território de Judá e Efraim. Ao oeste, os filisteus subiram de suas planícies e espalharam fogo e destruição, pilhando as cidades e levando desolação por toda parte. Israel, mais uma vez, parecia abandonado à ira de nações implacáveis, vítimas da própria desobediência. Este ciclo de livramento e apostasia revela uma verdade espiritual profunda. A fidelidade a Deus não é garantida pela força ou pelo passado heróico. Cada geração enfrenta a escolha entre humildade e orgulho, gratidão e ingratidão, obediência e desvio. Os feitos de Gideão, embora extraordinários, não puderam manter o coração de Israel firme no Senhor. A vitória humana, quando desvinculada da contínua dependência de Deus, é frágil e passageira. Assim, a história de Gideão e de seu povo torna-se um espelho para todos os tempos. Mostra que o verdadeiro poder não reside no talento, na força ou na estratégia humana, mas na fé, na obediência e na humildade diante de Deus. E também adverte que a ingratidão e o desvio do caminho de justiça abrem portas para que a adversidade e a opressão retornem, sempre em proporção à falta de temor do Senhor. O Senhor, porém, nunca abandona totalmente aqueles que clamam a Ele. Mesmo nos tempos de apostasia, há remanescentes fiéis, homens e mulheres, dispostos a buscar sua direção e cumprir sua vontade. Mas a lição é clara. A obediência deve ser contínua, a fé deve ser constante, e a gratidão deve dominar o coração de todos aqueles que desejam permanecer sob a proteção e a bênção de Deus. De novo, o povo de Israel buscou auxílio daquele a quem tanto haviam abandonado e insultado. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Juízes 10, 10, 16. Mas a tristeza que sentiam não era fruto do arrependimento genuíno. Lamentavam o sofrimento causado pelo pecado, mas não a ofensa feita a Deus. O verdadeiro arrependimento envolve não apenas pesar, mas uma renúncia decidida ao mal e um retorno à fidelidade. O Senhor respondeu por intermédio de um profeta, recordando-lhes as vezes anteriores em que os livrara dos egípcios, amorreus, amonitas, filisteus, sidônios, amalequitas e maonitas. Porventura, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Essas palavras solenes prenunciam o grande dia do juízo final, quando todos prestarão contas diante de Deus. Quem despreza a sua graça e se entrega aos prazeres e conveniências do mundo, colherá os frutos de sua desobediência. O verdadeiro arrependimento envolve ouvir a voz da verdade, sacrificar-se pelo bem e abandonar o caminho do pecado antes que a oportunidade se perca. A promessa de Deus permanece, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Provérbios 1:33. E ao se humilharem e abandonarem os deuses estranhos, Israel novamente encontrou a compaixão divina. O Senhor, movido por amor e longanimidade, levantou um libertador em Jefté, o gileadita, que derrotou os amonitas e trouxe 18 anos de alívio à nação. Todavia, a lição não se manteve no coração do povo. Depois permitiu Deus que fossem oprimidos pelos filisteus, que por sua crueldade e proximidade cultural se tornaram inimigos implacáveis. Israel, ao misturar-se com eles nos costumes e idolatria, abriu caminho para sua própria perseguição. Assim também os cristãos frequentemente se rendem às influências do mundo, buscando aceitação entre os ímpios, mas descobrem que aqueles que aparentam amizade podem se tornar adversários perigosos. A Escritura é clara:
Não há harmonia entre o povo de Deus e o mundo. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. 1 João 3,13. E Jesus nos adverte: sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. João 15,18. Satanás utiliza os ímpios como instrumentos para afastar os fiéis de Deus, sob a aparência de amizade, preparando obstáculos e armadilhas para sua destruição. E essa é a lição atemporal de Gideão e de todo o livro de Juízes. A vitória é garantida pela fé e obediência, mas a permanência na bênção depende da humildade e da gratidão contínua. Israel triunfou contra 120.000, mas caiu diante do próprio orgulho. Que esta história nos inspire a não apenas buscarmos a força de Deus nos momentos de aperto, mas a mantermos a fidelidade mesmo depois do triunfo. Se você foi tocado pela coragem de Gideão e pela profundidade desta reflexão, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que buscam entender a história bíblica a fundo. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois no nosso próximo vídeo mergulharemos em outra figura complexa de Juízes, Jefté, o libertador que fez um voto devastador. Deixe nos comentários qual lição você tira do ciclo de Gideão, a força de Deus ou a fragilidade humana. Seu comentário é fundamental para a nossa comunidade. Muito obrigado por sua audiência e por nos acompanhar nesta jornada de fé e história. Até o próximo vídeo.